tem a obrigação de resolver soberanamente os litígios entre empresas e não remetê-las para essa gigantesca farsa que são os chamados tribunais arbitrais, que em muitos casos não passam de meros instrumentos para legitimar verdadeiros atos de corrupção. Desenho para os mais distraídos. Por detrás de qualquer ato de corrupção está um acordo entre corrupto e corruptor, mediante o qual o primeiro adquire para o Estado bens ou serviços ou adjudica obras a um preço muito superior ao seu preço real, repartindo depois essa diferença entre ambos e, em alguns casos, também com terceiros, nomeadamente com o partido a que pertence o decisor corrupto. Normalmente, o ato que materializa esse acordo entre corrupto e corruptor assume a forma jurídica de um contrato público ou privado, em que as partes são o Estado ou alguns de seus órgãos e a empresa ou instituição privada representada pelo corruptor. Para que o propósito atinja os fins delineados sem qualquer problema para os seus autores, basta apenas que esse contrato inclua uma cláusula mediante a qual as partes recorrerão obrigatoriamente a um tribunal arbitral para resolver qualquer litígio dele emergente. Depois, finge-se uma divergência ou outro pretexto qualquer, como um atraso no pagamento do inflacionado preço, para que o caso vá parar então ao dito tribunal. Imagine-se agora qual será a decisão desse tribunal. Qual será a decisão de um tribunal em que os juízes foram substituídos por advogados, escolhidos e pagos, principescamente, aliás, pelo corrupto e pelo corruptor? É óbvio que proferirá a sentença pretendida por ambos e obrigará, claro, o Estado ao cumprimento integral da prestação que corrupto e corruptor haviam acordado entre si. O recurso ao tribunal arbitral previne também a hipótese de o decisor corrupto ser substituído no cargo por outra pessoa alheia ao negócio. É sobretudo para isso que se tem vindo a generalizar o recurso aos tribunais arbitrais na esmagadora maioria dos negócios do Estado. Agora, praticamente todos os contratos público-privados contêm uma cláusula mediante a qual se estabelece que o tribunal competente para dirimir qualquer litígio deles emergente será um tribunal arbitral, pois não podem correr o risco de o caso poder ir parar a um tribunal independente e ser apreciado por um juiz independente. Não tenho nada contra os tribunais arbitrais. Quando em processos cujo objeto é disponível, eles são escolhidos por entidades privadas. Mas temos de reconhecer que eles favorecem sempre quem tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro para pagar os honorários, reparem bem, os honorários dos juízes. Não aceito é que o Estado fuja dos seus próprios tribunais e procure as arbitragens onde sintomaticamente é sempre condenado. É um tipo de justiça às escondidas, quase clandestina, usada para legitimar verdadeiros assaltos ao património público, obviamente com a conivência de quem tinha por missão defender esse património. Por isso, é escandaloso que o Estado recorra a esses pseudo-tribunais. Tal só se compreende como uma forma encapotada de prejudicar o próprio Estado. Mas chegou-se a uma situação em que até os impostos estão a ser discutidos nas arbitragens, o que, diga-se em abono da verdade, se deve a uma lei do anterior governo, mas que o atual acarinha com especial ternura. Ou seja, aquilo que não está na disponibilidade do Estado, a cobrança dos impostos, passou a poder ser discutido e decidido num tribunal privado em que os juízes são nomeados e pagos pelas partes, incluindo o próprio contribuinte devedor. Obviamente, não foi para a proteção dos pequenos e médios contribuintes, algumas vezes vítimas de verdadeiros assaltos do fisco, que se instituiu esta medida, mas sim para a legitimação da evasão fiscal dos grandes contribuintes, pois só estes têm dívidas fiscais em montantes que justificam o recurso a esse tipo de justiça. E, muito provavelmente, a fórmula decisória não andará muito longe deste paradigma.
Deves 1000, pagas 200 ou 300 e o resto será dividido por nós todos, incluindo, obviamente, os juízes. Tudo bem resguardado, como convém, do escrutínio público e com base num emaranhado de leis fiscais que parecem feitas para impedir a cobrança efetiva de impostos. O escândalo chegou a tal ponto que este Governo até já tornou os tribunais arbitrais obrigatórios para certo tipo de litígios, ou seja, até já proibiu as empresas privadas de recorrerem aos órgãos de soberania, que são os tribunais públicos. É o que se passa com os litígios entre as empresas titulares das patentes de medicamentos e as que procedem ao fabrico de genéricos. Certos membros do Governo têm interesses profissionais diretos no grande negócio das arbitragens em Portugal. E tudo isso com um Governo cuja propaganda tenta fazer crer que tem uma vontade firme de combater a corrupção, mas curiosamente só o faz através de leis grosseiramente inconstitucionais. E como a história abundantemente nos mostra, a justiça e o direito podem, assim, muito facilmente ser transformados em instrumentos de terror. Digo-vos que serei tudo o que disserem por inveja ou negação. Cabeçudo, dromedário, fogueira de exibição. Teorema, corolário, poema de mão em mão. Lanzudo, publicitário, malabarista, cabrão. Serei tudo o que disserem. Advogado castrado, não. Muito obrigado.